Segunda carta de Pedro. Nós leremos o último capítulo dessa carta, o capítulo 3, no qual Pedro, então, encerra a sua carta e na qual nós também encerramos o nosso guia de pregação. Então, se você está com um guia de pregação em suas mãos, você pode ir até a última pregação deste guia. E nele nós, então, iremos meditar segundo a palavra do Senhor. Acompanhem comigo, então, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, diante de Ti nos colocamos, certos, ó Pai, do Teu amor por nós em Cristo Jesus. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza a compreender mais sobre a Sua palavra e aquilo que isso impacta a nossa vida hoje. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos findando a segunda carta do apóstolo Pedro, em nossa série, na qual refletimos a respeito do conhecimento que Pedro sempre
coloca nesta série. Se você acompanhou as nossas séries, você viu que eu falo constantemente sobre o termo conhecimento que Pedro usa em sua carta. Este conhecimento é um conhecimento diferente de saber a respeito de algo, mas é aquele conhecimento que você toma para si algo. Pedro, em sua segunda carta, também imprime nela um tom de um testamento de fé. Se os irmãos folharem a sua Bíblia, no capítulo 2, no capítulo 1, a partir do versículo 12, Pedro deixa bem claro a intenção ao escrever essa carta, quando diz: por essa razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois de minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Essa era a intenção de Pedro aos leitores primários dessa carta, que mesmo após a sua partida, as suas palavras fossem tomadas como um testamento da sua fé. E no capítulo 3 nós vemos especificamente que Pedro continua a destacar a relação de nossa fé e a nossa vida prática. Pedro, durante essa carta, irá colocar por diversas vezes que aquilo em que você acredita deve ser aferido, ou deve ser visto, ou experimentado por você mesmo, pelos seus atos em sua vida. Ou seja, aquilo que você professa tem que ser visto, tem que ser vivido pela sua vida, por aquilo que você faz, por aquilo que você pensa. E Pedro então irá colocar a questão da volta de Cristo. O capítulo 3 irá se ater a esta questão. Se você acredita que Jesus um dia irá voltar, como isso impacta a sua vida? Responda para você mesmo no começo deste sermão: você acredita que um dia Cristo irá voltar? Você realmente acredita que um dia Cristo irá voltar como Ele prometeu que assim faria? Essa é uma questão a que os apóstolos também precisaram responder em seus dias. Vejam que isso não é algo pertinente ao nosso tempo. No tempo de Pedro já havia dissensões a respeito disso. E Pedro então usa essa parte da sua carta para defender que Cristo certamente irá voltar. E o que isso implica na vida de todos, sejam aqueles que acreditam ou que negam esta verdade. O apóstolo Pedro responde em sua carta que o dia do Senhor certamente virá. Contrário ao que algumas pessoas pensam sobre a volta de Cristo, Pedro diz que esta certeza deve ser verificável nos nossos atos de vida. E dessa forma eu gostaria que, mediante as Escrituras, nós analisássemos essa parte da carta de Pedro por 3 aspectos. O primeiro é o erro do escárnio, ou erro da zombaria em relação à volta de Cristo. O segundo é a resposta que Pedro dá, uma resposta à altura daqueles que rejeitam a volta de Cristo. E o terceiro ponto é como nós respondemos à volta de Cristo. O primeiro ponto, então, e Pedro já começa colocando aqui, Pedro demonstra a profunda preocupação que ele sente para que esses irmãos não sejam conduzidos por este erro. Vejam, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem dos mandamentos do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Vejam que enquanto a preocupação de Pedro está em lembrar das verdades das Escrituras, um pouco mais para frente os falsos mestres estão preocupados em esquecê-las. Por esse motivo, Pedro se apropria da própria Escritura para combater os falsos mestres. Sua primeira conexão está em utilizar-se das palavras anteriormente ditas pelos profetas e confirmadas pelos apóstolos e contidas nos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro se apega à continuidade da Escritura, à
Escritura como um plano só, apresentando esta verdade. Vejam que no Antigo Testamento os profetas também precisaram dar uma resposta em relação a isso. Os inimigos do povo de Israel por diversas vezes diziam: onde está o seu Deus? Sofonias 1,12 como um exemplo: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem ou não faz mal? Jeremias 17,15 diz: eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Pedro lembra, por meio das Escrituras, que a rejeição de que a palavra do Senhor se cumprirá, seja no Antigo Testamento, em que o seu juízo era decretado, como no Novo Testamento. A palavra deve ser por onde buscamos. A questão levantada não está restrita somente a negar a volta de Cristo. Pedro não está discutindo com pessoas que estão em uma superficialidade, mas está acusando o erro de que tais pessoas negam a volta de Cristo para ter um salvo-conduto de viverem segundo as suas paixões. Pedro coloca que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Meus irmãos, a questão levantada não está restrita somente à questão se Cristo voltará ou não, mas em ridicularizar, ou negligenciar, ou diminuir esta realidade, para desfazer a verdade de que quando Cristo voltar, Ele voltará como juiz. Pedro diz: estes que negam, ou estes que zombam da nossa fé, em que cremos que Cristo irá voltar, fazem isso para ter um salvo-conduto para a sua libertinagem. Responda: você crê que Cristo um dia irá voltar? Isso é verificável? Como você se relaciona com a sua vida de santidade? Nós veremos um pouco mais para frente, mas Pedro já está colocando aqui em xeque qual é o ponto de discussão. Muitos não creem, não querem crer que Cristo irá voltar realmente, porque isso implica que Ele voltará como justo juiz. O desejo por viver de uma forma pecaminosa era o que movia a recusa desta realidade destas pessoas. Não quero saber disso, não aceito, e ainda zombam daqueles que creem. Nada mudou até hoje? Quem diz que irá mudar? São as palavras de acusação desses falsos mestres. Onde está a promessa de sua vinda? Onde está o retorno do Messias que vocês proclamam, que vocês creem e pelo qual vocês vivem? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É evidente nos dias do apóstolo Pedro, e é evidente nos dias de hoje, que para muitas pessoas, esta realidade da volta de Cristo se tornou um mito, uma fábula, um conto. E meus irmãos, infelizmente, muitas vezes nós, mesmo sem perceber, tratamos isso como algo muito distante de nossa realidade. Muitas vezes a realidade, a verdade, o fato de Cristo voltará é algo que está distante do nosso dia a dia. É algo que está longe, como se deixássemos pausada e estivéssemos aguardando que Cristo voltasse para reavivar esse ponto de nossa fé. Se aqui Pedro está acusando estes homens que deliberadamente rejeitam, isso serve para nos ensinar também do perigo que é tratarmos a volta de Cristo, mesmo professando que cremos, mas como um fato distante dos dias atuais em nossa vida. Então Pedro dará uma resposta à altura a esta mentira, a partir do versículo 5. Da mesma forma como Deus agiu na criação,
foi responsável pelo dilúvio, certamente agirá no juízo. Os versículos 5, Pedro então faz um contraponto àqueles que afirmam que, olha, os profetas falaram sobre abalos cósmicos, o próprio Jesus disse que haveria abalos no clima, no tempo, o planeta seria movido em sua volta, e nada acontece até hoje. Então o apóstolo Pedro começa a sua resposta utilizando o argumento dessas pessoas. Enquanto zombam de que a promessa falhou, pois nada mudou desde a criação, Pedro lembra que a própria criação testifica o poder da palavra e intervenção de Deus. Pedro diz: vocês dizem que nada mudou desde a criação, mas é certo, acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pedro então nos relembra que aqueles que dizem que Cristo não irá voltar, tudo isso é um conto, desde a criação nada se alterou. Pedro diz: mas vocês se esquecem que a criação foi feita por meio da palavra de Deus. Mas ele continua utilizando o mesmo argumento, que tudo se fez através da água, e por essa mesma água Deus exerceu o seu juízo. Deus não está alheio à criação, Deus não está fora da criação, Deus não está inativo na história, pelo contrário, Ele age, a sua palavra se cumpre, quando Ele diz se faça, é feito, quando Ele diz chega, o juízo é executado. Pedro lembra no versículo 6, com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, e pela mesma palavra os céus e a terra agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Hoje, vindo para cá, eu perguntei à minha filha, sem dizer que ia falar sobre isso, se ela acreditava que Jesus ia voltar. E de pronto ela disse: sim, eu acredito, papai. Eu disse: por quê? Ela olhou para mim assim: como assim? Por quê? Papai, porque Jesus disse que ele ia voltar. Meus irmãos, eu sei que é uma cena simples de ingenuidade da criança, mas que transmite esta verdade. Por que você crê que Cristo irá voltar um dia? Quais são as bases da sua compreensão ou da sua fé de que Cristo um dia irá voltar? Pedro diz: é porque cremos que a palavra tem o poder. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que exerceu o juízo quando necessário, aquele que disse que foi e voltará, a palavra de Deus é cumprida, porque pertence a Ele. Meus irmãos, o quanto nós cremos nesta promessa, o quanto essa promessa é vívida em nosso coração, ou quanto ela fica numa prateleira de assuntos a serem discutidos pelos teólogos, ou assuntos que eu não posso me envolver ou me aprofundar. Cristo disse que iria voltar. Muitas pessoas zombam desta realidade. Por muitas vezes nós corremos o risco de sermos enredados por este mesmo sentimento, de não crer que um dia Cristo irá voltar, o dia do juízo, da destruição dos ímpios. Assim como a criação não for a mera obra de circunstâncias, do acaso, do caos, e o dilúvio não foi simplesmente uma catástrofe natural, o dia do Senhor está decretado e Cristo irá voltar como justo juízo. Então, o primeiro ponto da resposta que Pedro dá à altura desses falsos mestres é de que a palavra será cumprida. A mesma palavra que teve o poder para criar e para exercer juízo garante a volta de Cristo. Não cabe a nós
executar este juízo. Não cabe a nós trazer para nós a vontade de que a volta de Cristo seja realizada em nosso tempo. E por que eu digo isso? Porque Pedro continua a discorrer o seu pensamento nesse segundo ponto, dando a resposta à altura desses falsos mestres, de que Deus não se sujeita aos tempos dos homens. O versículo 8, Pedro irá citar o Salmo 90, no versículo 4, dizendo o contraste entre a temporalidade do homem e a eternidade de Deus. Ele diz para os amados irmãos: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Muitas vezes nós achamos que Deus deve seguir segundo o nosso tempo. A resposta à altura que Pedro enfatiza aqui é que Deus não está ausente, como também não se sujeita ao nosso tempo. Deus não está sujeito ao nosso tempo porque Ele é o Criador deste tempo. O fato de que o retorno de Cristo nos parece tão demorado não significa que Ele seja demorado. Pelo contrário, a especulação dos falsos mestres, duvidando desse cumprimento da promessa do retorno de Cristo, nos ensina, por meio dos escritos de Pedro, a não cedermos a estes pensamentos. Pedro diz no versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com todos vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vejam, meus irmãos, que reconhecer que Deus está acima do tempo nos ajuda a perceber o seu plano e o cumprimento da sua promessa. Aqueles que guardam com fé e paciência demonstram um desenvolvimento e maturidade cristã. Maturidade cristã é perceber as características de Deus em sua obra da redenção e compreender o seu poder e soberania e se fazer tomador disso. Eu sei que muitos de nós clamamos por diversas vezes como somos injustiçados, quando vemos uma injustiça em nosso país, política ou qualquer outra coisa, dizemos: Senhor, volta logo. Mas será que isso não pode refletir um pouco a nossa falta de confiança de que Deus sabe quando irá voltar? A Bíblia nos ensina a clamar pela volta do Senhor, mas o que Pedro está dizendo aqui é que isso não pode se contrapor ao sentimento de saber que Cristo voltará, e no devido tempo assim será feito. Portanto, Pedro dá a sua resposta à altura dos falsos mestres, dizendo que Deus não está alheio à história, que Ele é soberano sobre o tempo, mas que também o período pelo qual aguardamos a volta de Cristo mostra a sua compaixão para com os homens. Veja que Pedro coloca aqui no versículo 9 dizendo isso: pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vejam que no versículo 9 notamos esta compaixão, e ela é demonstrada pelo fato de Deus não se sentir ou não querer fazer a morte dos ímpios, não desejar essa morte. Aqui há um debate entre os teólogos reformados do que significa isso: a paciência com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui nós não estamos falando de universalismo. Há uma vertente que defende que isso significa a abrangência da palavra todos. Se você ver aí no texto, todos cheguem ao arrependimento, está ligada com o vocês. Então há alguns teólogos que dizem que o que Pedro está falando é que Deus está prolongando esse tempo para que todos os eleitos cheguem à conversão por meio do arrependimento. Há uma outra linha que diz que aqui é expressa uma vontade de Deus e seu desejo para que todos não morram ou sejam condenados, mas não exclui o seu decreto de eleição. Ou seja, o primeiro ponto diz que esse prolongamento da volta de Cristo
está para que aqueles que são eleitos possam ser salvos. Outros dizem que aqui é expresso duas questões: a vontade do desejo de Deus para que ninguém pereça, mas não elimina a sua soberania em relação aos seus decretos da eleição. No entanto, essas hipóteses não são excludentes, irmãos. Você não precisa ficar com uma ou com a outra. Elas são completamente possíveis de se verificar. Porque o ponto que Pedro nos ensina aqui, é que esse período pelo qual Deus prolonga a volta de seu Filho, é um tempo utilizado para que aqueles a quem Ele escolheu sejam chamados, mas também para que ninguém seja indesculpável da sua justa condenação. Exato. O tempo em que aguardamos a volta de Cristo é para que todos aqueles a quem Deus escolheu se acheguem a Ele, mas também para que todos aqueles que sejam condenados pelo justo juízo de Deus. Desta forma, enquanto o objetivo dos escarnecedores é zombar dessa promessa, nós deveríamos olhar para ela, para o tempo que vivemos em que Cristo ainda não retornou, admirando e contemplando a compaixão de Deus para com a sua criação. O texto diz: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Pedro, apesar de dizer do período em que Cristo ainda não retorna, demonstra a compaixão de Deus para com a sua criação e com seu justo juízo. Ele nos ensina a termos o senso de eminência, ou seja, de proximidade. Pedro não sabia quando Cristo iria voltar. Nós não sabemos quando Cristo irá voltar. Mas isso não nos proíbe de termos o senso de urgência com relação a como respondemos a esta verdade. Vejam que Pedro se preocupa em orientar os irmãos que estavam sendo confrontados com essas acusações. Os crentes que ali viviam estavam ouvindo isso: quando que Cristo irá voltar? Nada mudou. Vocês continuam crendo que Cristo irá voltar? E Pedro diz: sim, meus amados, creiam, porque aquele que prometeu cumprirá. Não tenham medo. Este tempo Deus demonstra a sua compaixão. Olhem para isso, observando a soberania de Deus e a sua compaixão, mas não se esqueçam que Ele virá como um ladrão, repentinamente, e que quando vier, tudo será feito: o juízo, a condenação e a redenção do seu povo. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite. O erro está muito claro para Pedro, como está nos dias de hoje para nós. Muitos vivem uma vida de imoralidade, vivem segundo as suas próprias paixões, vivem satisfazendo os seus desejos, porque na verdade não creem que haverá esse dia do juízo. Muitos dizem que acreditam que Cristo irá voltar, mas não vivem como se um dia Ele irá voltar, com senso de urgência. Pedro então dá uma resposta dizendo que sim, devemos crer, devemos confiar que Deus não está alheio à história, que Deus é soberano, que o seu tempo se cumprirá. Enxergar este período como um período de compaixão, para que os eleitos se conheçam e para que o justo juízo seja executado. Então, nosso terceiro ponto é como nos relacionamos com isso. Ao vermos as Escrituras nos ensinar que Cristo certamente voltará, e voltará como justo juiz, em que aqueles que não reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador serão punidos, o que isso muda a sua vida? O que muda a sua vida sair hoje da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro ou assistir esse sermão? Ver que as Escrituras testificam que Cristo irá voltar, o que isso muda a sua vida? Pedro nos ensina dizendo: o primeiro ponto, crer que Cristo irá voltar.
deve produzir em nós uma vida de santidade. Versículos 11 a 14, em contraste com os falsos mestres que viviam segundo suas próprias paixões, Pedro exorta seus leitores a viverem de forma santa e piedosa, versículo 11, frente à realidade da volta de Cristo. Uma vez que tudo será assim desfeito, Pedro diz, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Ou seja, a nossa perspectiva a respeito do que está por vir deve implicar naquilo que fazemos no tempo presente. Você crê que Cristo voltará? Como você vive hoje a sua vida de santidade? Como você trata as suas tentações e paixões mundanas? Como você trata um coração apegado a riquezas? Como você trata um coração que busca satisfazer os próprios desejos? Vejam que essas características são dadas por Pedro para aqueles que não creem que Cristo voltará. Mas aqueles que creem, que Pedro diz, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Meus irmãos, Pedro exorta esses crentes como a nós, hoje, 2000 anos após isso, que não há como separar a volta de Cristo com a vida de santidade para o crente. E eu creio, meus irmãos, verdadeiramente que esse aspecto, ou esta verdade, essa realidade de que Cristo um dia irá voltar, tem sido negligenciado. Muitas correntes religiosas deixam isto de lado, porque isso implica em mudança de vida, isso implica em santidade, isso implica em menos eu e mais Cristo. Aguardar. Vejam que esse termo aguardar no versículo 12 e 14 aparece como predominante. Devemos aguardar, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando tais coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. O quanto temos nos esforçado, não porque os nossos méritos nos concederão a eternidade, mas por cremos que o sangue de Cristo nos conquistou para a eternidade, agora passamos a viver quem aguarda a sua volta. Sabe quando você vai se arrumar? Eu, normalmente, quando vou sair para algum lugar com a minha esposa e visto uma roupa que não é adequada, ou que ela acha que não é adequada, ela olha para mim e diz, aonde você vai com essa roupa? Vamos em tal lugar. Não, mas isso não está adequado para o lugar que a gente vai. Não, pô, mas é a minha bermuda que eu mais gosto, essa cheia de furo, enfim. O que eu quero dizer é que nós, quando cremos que Cristo um dia irá voltar, temos que nos vestir adequadamente como aqueles por quem Ele está voltando. A sua vida, como eu respondo aos conflitos que me cercam nos dias de hoje, dizem muito sobre o quanto e como eu creio que Cristo um dia irá voltar. Se eu creio que a palavra se cumprirá, isso deve ser vivido em forma prática. Estes que aguardam de forma operante a volta de Cristo, está prometido desfrutar novos céus e nova terra, onde a justiça de Deus ali habitará. Quando Cristo voltar, Ele voltará para exercer o seu justo juízo, mas também para conceder uma nova habitação de justiça para aqueles que nele creem, onde somente a vontade do Pai será feita, onde somente o gozo eterno será desfrutado. Por isso devemos ter uma visão positiva, meus irmãos, a respeito da volta de Cristo, mesmo que isso nos pareça distante, mesmo que em alguma circunstância isso tente corromper a nossa fé na volta de Cristo.
Pedro menciona o apóstolo Paulo, dizendo que ele tinha este mesmo pensamento quando ele coloca no texto aqui, sobre as cartas do apóstolo Paulo, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em suas cartas, versículo 16. Mas vejam que o que Pedro está querendo dizer, nelas há certas coisas difíceis de se entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro está usando Paulo aqui para dizer que Paulo professava essas mesmas verdades, e mesmo Paulo, sendo reconhecido como um grande apóstolo, teve a sua palavra deturpada. Muitos escritos de Paulo foram deturpados por conta de uma libertinagem. A questão de sermos livres para fazer todas as coisas, a questão de sermos livres em Cristo. Muitos utilizam este conhecimento, essas verdades, para dizer que podem fazer o que quiser. Pedro está dizendo, não é assim. Estes deturparam os escritos de Paulo, como deturparão as escrituras para fazerem a sua própria vontade. Meus irmãos, nos dias de hoje, vivemos esta mesma verdade, este mesmo escárnio, em que Cristo não é algo a ser considerado como deve ser. Muitos dizem crer em Cristo, muitos dizem confessar Cristo como Senhor, mas a sua vida não demonstra isso. Cristo irá voltar. Você realmente acredita que um dia Cristo irá voltar e que tudo se fará novo para aqueles que nele acreditam? E que a condenação eterna está decretada para aqueles que não creem? Isso muitas vezes no nosso dia a dia pode estar muito distante, mas a palavra nos convida, nos exorta a trazermos isso para o nosso dia a dia. Por isso eu gostaria de fazer 4 aplicações, utilizando a última parte desse texto, tomando as palavras de Pedro, a qual ele diz: meus amados, visto que a realidade da volta de Cristo nos foi revelada, e crendo que a palavra daquele que criou todas as coisas sobre ela exerce domínio, não falha. O que fazemos então com isso? Crendo que a palavra não falhará, crendo que a promessa se cumprirá. Primeiro ponto, tomemos cuidado para que a aparente demora do cumprimento da volta de Cristo não nos faça ceder aos prazeres do mundo. Tome cuidado, isso é sério. Tome cuidado com que a aparente demora de que Cristo voltará endureça o seu coração para essa verdade, para que você não se entregue às paixões desse mundo, achando que, Cristo vai voltar, vai dar tempo de eu me arrepender, vai dar tempo de eu fazer alguma coisa que substitua o erro que eu cometi. Não sabemos quando Cristo irá voltar. O que a palavra nos ensina é viver com um senso de urgência. Da mesma forma que queremos que Cristo volte logo, devemos viver como se isso fosse acontecer. Segundo, cresçamos sobre os efeitos da graça concedida em Cristo Jesus, para que vivamos de acordo com aqueles que confiam e esperam no seu retorno. O apóstolo Pedro, finalizando a sua carta, diz: meus irmãos, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, progridam, amadureçam, persistam, avancem neste conhecimento, não no conhecimento meramente intelectual, mas no conhecimento apropriativo, como nós já vimos. Usufruir da graça de Cristo é se apropriar dos resultados de sua obra na cruz. É saber que Cristo voltará para buscar os seus. Conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador é dedicar a Ele nossas vidas no tempo presente. Reconhecer Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador é desfrutar de sua graça e dar glória a Ele no tempo presente, não somente quando Ele voltar em honra e glória e desfrutaremos da sua glória eterna. Portanto, meus irmãos, assim como
estes crentes, esses amados a quem Pedro escreveu. Façamos parte deste povo que crê que a palavra se cumprirá, que Cristo certamente voltará e reinará com aqueles que creem. E aqueles que creem, vivam hoje os efeitos desta promessa. Viva hoje os efeitos da volta de Cristo, para que aqueles que zombam, para aqueles que se entregam aos seus pecados, à imoralidade, recebam a nossa resposta, o nosso testemunho à altura: Cristo voltará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, diante de Ti nos colocamos, Senhor, gratos, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Gratos, Senhor, porque o Senhor inspirou homens para que pudessem nos conduzir a compreender aquilo que o Senhor tem a nos dar. Obrigado, Senhor, porque pela Tua palavra conhecemos a obra de Cristo em nossa vida. A encarnação, a crucificação, a ressurreição e certamente o retorno do Rei. Senhor, que essas verdades tomem conta da nossa vida, sejam a base do nosso pensamento, que os nossos dias, Senhor, sejam impactados por esta verdade. Quebranta-nos, Senhor, se for necessário. Disciplina-nos, Senhor, se assim for o melhor, para retornarmos à clareza da realidade da Tua obra em nossa vida, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a proclamar essa verdade sem vergonha, sem medo, sem receio do que este mundo caído pode nos fazer. Que o mundo ouça, Senhor, que cremos que um dia o Senhor voltará para nos buscar. E da mesma forma que o Senhor julgará aqueles que não creem. Essas são as Tuas verdades, das quais nos apropriamos por meio de Cristo, e somos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, o penhor de que um dia o Senhor voltará para nos buscar. É no nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.